Salve, salve galera! Prazer, Rafael Guarnieri, diretamente da Fispal, host Por Detrás da Cozinha, esse ano em collab com a Netter Lavadoras. E essa collab gerou o Netter Talks. A ideia é criar alguns episódios trazendo eu costumo usar o nome os mestres do nosso segmento. Quando eu falo os mestres, normalmente a galera já me olha, coloca um pouco de pressão já, né? Então esses dois episódios a gente vai trazer toda a galera para a gente criar como se fosse uma revista, que a gente desse alguns insights, algumas novidades, enfim, vocês que vão definir se a gente continua ou se a gente para. Para esse Netter Talks número 4, eu poderia dizer que eu estou trazendo dos primórdios, da fundação do Food Service, e para mim já é uma honra, já agradeço antes de qualquer coisa estar podendo conversar com você, a Mauri Peloso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Também feliz de estar aqui contigo. Eu acho que o nome é muito sugestivo, né? Por detrás da cozinha. Porque entrar num restaurante pela porta da frente, receber uma recepcionista toda cheirosa e sentar-se numa cadeira maravilhosa, estar num ambiente de ar-condicionado, tudo bem. Mas a hora que o bife chega duro, chapa, tem a ver lá com a parte de trás. Obrigado pela colocação. Desses 2 anos que a gente tá batendo papo, nunca ninguém deu esse insight, assim, de... É real. Olhar um restaurante com olhar de cliente entrando... É uma arquitetura, uma gourmetização. Agora, os bastidores. E ninguém melhor do que você, Amaury. Eles que lutem para entender, mas eu mesmo quero aprender e entender o que são esses bastidores. Esse ano, você acabou de me dizer que vai completar 49 anos inserido nesse meio, eu não posso dizer maluco, mas um meio... bem agitado, que é o meio da cozinha, do food service. Eu não sei se eu começo pela sua trajetória logo de cara, como é que você chegou aqui, ou se eu começo pelo começo da real do food service. Vamos pelo Amaury. Como é que o Amaury chegou a esse meio? Eu tenho formação de nível médio, sou técnico industrial. Antes de entrar no segmento food service, ainda muito jovem, com 16 anos, eu trabalhei numa empresa de máquinas agrícolas, eu fazia a parte do desenho e projeto das máquinas. Depois eu fui trabalhar na Volkswagen do Brasil, em instalações industriais, um desenhista, projetista. E aí, numa necessidade da vida, né? Recém-casado, 22 anos de idade, já o filho para nascer, o salário não era suficiente e comecei a fazer o bico, né? Como todo mundo faz. E aí eu caí dentro de uma empresa que os proprietários eram 2 seres humanos especiais, um dinamarquês e um indiano, que é o Michel e o Rick, que me abraçaram para poder mostrar esse caminho do food service, né? Então, isso aconteceu em 1976. 76. Eu nasci em 86. Em 76 você já estava trabalhando e já estava... Me sentia um bebê aqui. Mas essas 2 pessoas, eles eram de qual segmento? Quando você vai, eles já eram de... Eles são formados em Cornell, nos Estados Unidos, a universidade que tem foco na área de hospitalidade, né? Então eles fizeram os cursos de hospitalidade e vieram para o Brasil para montar os primeiros Holiday Inns. Então eles vieram, abriram o Holiday Inn Campinas, o Holiday Inn São Bernardo, e depois eles participaram de uma concorrência para montar o projeto da Lubeca, no Centro Empresarial de São Paulo. Então uma cozinha ali para fazer 35 mil refeições dia, que depois eu falo em detalhes o que aconteceu ali dentro. E nesse estágio que eu estava ali fazendo, começando a desenhar banheiro de hotel, entrou esse projeto. Então, lógico que eu não tinha mais como ficar na Volkswagen, já me ofereceram uma condição de desenhar cozinhas, e ali começou a minha universidade, porque junto disto vieram profissionais americanos da maior empresa de consultoria americana, que ainda é a maior do mundo, e eu tive esses professores
durante 6 anos. Então, eu participei com eles, tanto do projeto da Lubeca, no Centro Empresarial, também no projeto do Maxud Plaza. Então, entrei para desenhar essas 2 cozinhas que fizeram parte da mudança vamos chamar assim, os 2 lados, né? Esse foi o divisor de águas no Brasil, da cozinha de refeição ou de hospital e coisa e tal, com essa cozinha chamada de cozinha industrial de fato. Não era uma cozinha para fazer um monte de comida. Era uma cozinha capacitada para produzir refeições. Eu chamo isso um pouco com uma conotação meia bizarra, mas eu acho que esse é o termo que faz. Eu posso preparar comida ou eu posso preparar uma refeição. Então eu entendo que esse foi o começo da divisão. Então foram épocas de Maxud Plaza, Rio Palace, Hilton, então a hotelaria profissional vindo para o Brasil, e eu tive a felicidade de participar deste projeto Maxud, implantar a Maxud, fabricar todos os equipamentos Maxud, trabalhar na manutenção do Maxud. Fui consultor da Hidroservice Maxud durante muitos anos, fazendo projetos que de alguma forma fazem esta diferença, fazem este processo embrionário. Cara, então deixa eu já realinhar aqui meu pensamento que... Então, um jovem desenhista de instalações dentro de uma montadora no ABC migra para começar a fazer desenhos que então você já usou de uma técnica que você tinha em especial, migrou para o ramo de hotelaria, no começo desenhando, e você frisa que é banheiros de hotel. Banheiro do Hotel Jatiuca de Maceió. Você podia gourmetizar aqui, né? Desenhando áreas de hotel, aí a galera ia imaginar a piscina ali, né? Aquela área do bar. Não, banheiros. Banheiro do hotel. E dentro desse meio vem uma cozinha em específico. Essa cozinha você coloca ela como se fosse o centro de tudo, alguma coisa ali. Parece que essa cozinha que mudou posso dizer a sua vida, a sua trajetória? Essa cozinha mudou a visão de cozinhas do Brasil. Isso era uma instalação que tinha 8 restaurantes e uma cozinha central. Então, nessa cozinha central tinha o recebimento de proteínas. Os bois chegavam no trilho a metade do boi. Nessa época não tinha açougue, carne limpa preparada. Não, você comprava uma banda de boi. Não era um traseiro, você comprava a banda do boi. Então, para receber, o caminhão estacionava de costas, eu já entrava no gancho, pendurava o boi no trilho e levava na câmara frigorífica lá dentro do trilho. Como funciona em frigoríficos, você tem isso hoje. Então, no Centro Empresarial tinha isso. Então, imagina você receber metade de um boi, ter que desossar tudo isso, manter esse alimento sempre na temperatura correta, não podia ficar pingando sangue no chão, porque se estivesse a temperatura estava errada. E depois você cortar o bife, grelhar o bife, congelar o bife, isso em 1976. Manter uma cozinha de congelados, depois ter uma câmara frigorífica para descongelar, e aí tem os primeiros fornos que vêm para o Brasil, que são os fornos de convecção. Não existia forno combinado. Então eram os fornos alemães, também da Juno, e que nós colocávamos então esses bifes todos que estavam ali prontos neste forno, aquecia e levava para o self-service. E quando você diz que mudou, mudou a visão da cozinha do Brasil, por quê? Porque para você pode parecer bem natural o olhar, mas como eu digo, eu ainda faltava 10 anos para eu nascer. O que era, vamos pegar então do ramo hoteleiro, posso dizer assim, como era antes? Por que ela quebra? Por que ela é esse divisor? Pela quantidade, pela qualidade, pela eficiência? O que é realmente o que muda? Pelo uso da tecnologia. Tecnologia versus a técnica de preparação. Nós tivemos, a partir de um certo tempo, alguém que trouxe a terminologia Cook and Chill para o Brasil. Cook and Chill.
Então, o que é o cook and chill? É eu cozinhar, resfriar, armazenar resfriado, esquentar e servir. Isso foi mais ou menos na década de 90, 90 e poucos, com a chegada no Brasil dos fornos da Rational. Só que este processo, ele entrou ali como uma grande novidade. Na verdade, ele não foi novidade. A novidade foi, em 1976, 77, a implantação da cozinha do Centro Empresarial de São Paulo. E na sequência do Maxud Plaza. Porque todas essas técnicas e essa tecnologia já estavam embarcadas neste projeto. Então eu não chamo, dentro da minha empresa, a palavra cook and chill não entra. Porque ela é só um trecho deste processo. Nós usamos a técnica de preparação antecipada para o uso futuro. Então eu posso simplesmente lavar e guardar. Eu posso lavar, cozinhar ou picar e guardar. Eu posso lavar, picar, cozinhar e guardar. Eu posso lavar, picar, cozinhar, montar um bolo e guardar. O guardar pode ser de ambiente quente, tem validade. O ambiente frio, resfriado, tem uma validade. E o congelado, que estende uma validade. Tudo isso garantido por um processo de higienização contínua do alimento, da mão, do chão, do equipamento, do processo, da temperatura, do ar, da ventilação, enfim, do contexto como um todo. A cozinha é uma sala de cirurgia. Uma sala de cirurgia precisa ser efetivamente esterilizada. A cozinha é igual. Quer uma frase bem legal? Quero. Muito vou estabelecer um paralelo com o teu negócio. Tudo que comemos está morto. Preservar ao ponto da morte é nosso compromisso. Caraca, essa é sua? É minha. Eu tô falando, galera, se você ainda não se inscreveu no canal do Por Detrás da Cozinha no YouTube, esse é o momento. Bate-papo igual esse, eu acho que vai demorar um pouco para você ter. Não por conta de mim, mas por conta de N fatores. O Amaury disponibilizar esse tempo e abrir essa caixa é de muito valor. Mas continuando dentro desse meio, agora eu entendi o porquê que essa cozinha Divisor de águas. É o divisor de águas. Eu ia usar que ela seria, então, ela é a mãe do cook and chill, posso dizer assim. É que o cook and chill, eu já vi que você não vai usar, mas ela é a criadora dos processos para garantir toda a alimentação um pouco mais segura. Então, eu consigo adiantar o meu preparo com segurança quando eu tenho um preparo e faço o alimento passar por uma faixa de temperatura muito mais rápida. Mas vocês não tinham ultracongelador, correto? Nós tínhamos um túnel de congelamento a menos 40 graus. Ah, tá. Porque com certeza quem estava ouvindo já ia falar, tá, mas não tinha forno Rational, mas também não tinha ultracongelador. Não tinha o forno Rational, mas tinha o forno da Juno, que era o predecessor da Rational. E não tinha o inox, mas ele tinha vapor dentro do forno, mas por um ponto de inserção de umidade. Era um botão que você definia? Aquece. É como faz o forno de padaria. Né? Forno de padaria, você vai lá e joga uma umidade para fazer o pão. Uma inserção de um ponto de vapor. Os fornos da Juno também tinham isso, mas era por acionamento de um botão. Então era um forno de convecção, ar forçado em alta velocidade, que eu jogava um ponto de umidade. Então a técnica que eu falei no início, ela precisava ser apurada na preparação do bife, do arroz, do feijão e coisa e tal, para que estivesse adequado para não estragar esse alimento neste processo. Porque tanto no processo de congelar a menos 40 graus, é diferente de hoje da técnica de um ultracongelador, que você vem num gradiente de baixar a temperatura junto com o gradiente que o alimento vai baixando. Né? Então essa técnica apurada que nós temos hoje. É o avanço da tecnologia. É o avanço da tecnologia. Lá não, lá eu tenho um banho de ar a menos 40 graus. O que eu tinha que fazer? Eu não podia pôr uma panela desse tamanho, porque ia congelar tudo e no meio não ia estar congelado. Então o que nós tínhamos que fazer? A técnica. Feijão tinha 4 centímetros.
E Então não isso tinha foi nenhum no, problema. isso foi aprendendo fazendo, porque assim, eu, eu tô tentando me achar, calma que é muitos dados. Porque a gente vem de um cara que tá desenhando, ele passa por um local, chega numa cozinha. Vem uma galera de fora, mas essa técnica já era usada lá fora e é aí que eles começam a passar pra gente aqui? Exatamente. Então, só para fazer o contexto da legislação, né? Que traz isso para dentro desse compromisso. Como manter essa cozinha de 3.500 metros quadrados limpa, a ponto de desossar um boi ou, né, e de servir um bife lá na ponta. No Brasil não se tinha ainda legislação pertinente. Nós tínhamos a NR, que falava alguma coisinha, e tínhamos a 1471 do Ministério da Agricultura, que tinha alguma coisa para poder matar o boi. Mas ainda era muito, muito superficial. O que o americano traz? O americano traz na leitura do ano de 1960, quando tem um acordo internacional da Organização Mundial de Saúde, da OMS, do Codex Alimentários. Então, os americanos já praticavam isso dentro das cozinhas lá, porque eles estavam na nossa frente há alguns anos. Então, se você olhar esse roteiro de quem assumiu e adotou a tecnologia de cuidados a partir do Codex Alimentários, os Estados Unidos foi um dos primeiros acionistas. O Brasil entrou 6 anos depois. Até que não tanto. Não, por quê? Porque o Brasil é um país produtor já na época, né? Então nós já estávamos começando a falar de exportação. Então não exportava para um lugar se não tivesse cuidados, se não tivesse CIF. Então começa lá na indústria, né? Então a indústria tem o balizador e começa a dar responsabilidade. Então essa cozinha do Centro Empresarial, a Lubeca, ela já tinha esse conceito. Então, por exemplo, falar de temperatura do ambiente de trabalho. Hoje você pega a norma, diz que tem que ser 26,4 graus no máximo dentro de uma cozinha. Né? Que não é muito a realidade, diga-se de passagem. Mas a norma diz mas isso. Mas a norma diz, ok. Por quê? Porque as NRs foram crescendo e no paralelo que vem a exigência do alimento. Tá. Pegar um peixe, por exemplo, uma pescada, filé de pescada, pega numa cozinha que está 26,7 graus, 26,4 graus, coloca em cima da bancada, em 15 minutos ele está pronto para comer. Está cozido. Um peixe. Boa. Você fala, opa, não cozinhou legal, porque estragou. Estragou de fato. Não está mais pronto para comer, mas ele cozinhou de forma inadequada. A 26,4 graus, 26,4 graus, está cozido. Então está fora. Então o que eu preciso fazer na hora de preparar o peixe? Eu preciso de ter uma área de preparo que me permita trabalhar com o peixe e não deixar ele ultrapassar 10 graus, que é o limite da temperatura de resfriado dele. E durante 30 minutos. Então eu tenho que tirar de um estoque, preparar o peixe e voltar para o estoque refrigerado. Isso chama-se processo de preparação antecipada. Porque o que se fazia antes? Pegava todo o peixe, limpava tudo, põe na bancada, põe na chapa tal, e na estufa. Era isso. No pastru, né? Isso você já deve ter ouvido falar. Sim. Então, quando se fala de uma preparação antecipada, então você leva essa cadeia. Então você tem vários processos e várias técnicas. Eles ficaram com você, esse time que veio dos Estados Unidos, você falou que ficou por 6 anos. 6 anos. Nesses 6 anos você foi aprendendo tudo ali em Gemba, ali no dia a dia com eles, aprendeu na chapa, vamos dizer assim. No escritório tinham 3 pranchetas. Prancheta de um americano, a prancheta do Mauri e a prancheta do outro americano. Eu ficava no meio para poder tropicalizar as coisas que eles faziam, que eu tinha que levar para a fábrica ou levar para a obra. Isso foi tudo um aprendizado. É quase por osmose, você foi pegando porque não tinha saída. Eu tinha que aprender. Passamos 6 anos, entendemos que os processos agora na sua mente deve ter quebrou sua cabeça de uma forma absurda. Você sai ou continua no Maksud esse time retorna? São várias fases disso. Eu trabalhei no tempo na Lubeca,
projeto, depois eu fui trabalhar na Lubeca para montar. Trabalhei 1 ano depois da abertura montando todo o processo de manutenção preventiva e corretiva de cada equipamento. Então aquela fichinha, que hoje tem sistemas, né? A gente montava em fichinha Cardex. Tinha uma fichinha Cardex num arquivo e outra dentro de um saquinho que ficava pendurado no equipamento. Todo o processo. Se precisava lubrificar, se precisava fatiar, se precisava fazer não sei o que, cada um deles. Aí eu vou fazer o projeto do Maxud. Projeto do Maxud Plaza. Fizemos todo o projeto. Nessa época, para você ter ideia, tinham 12 desenhistas à minha disposição para desenhar as cozinhas e lavanderia do Maxud. Porque o prazo era muito curto. Então eu tinha os americanos que me davam o input e eu distribuía para 12 arquitetos e desenhistas. Depois disso eu fui trabalhar na fábrica, numa empresa chamada Etera, que não existe mais, que montou o Maxud. Então eu era o elemento de realização, né? Fui para a fábrica. E lá na fábrica, então, praticava um pouco da minha vida anterior, que era projetar máquina agrícola, né? Então, fazer desenvolvimento de chapa, fazer desenho da coifa, né? Pôr filtro inercial na coifa. O Brasil não tinha filtro inercial nas coifas. Foi a primeira cozinha. Você já deve ter ouvido falar em Cuba Gastronorme. Sim. Isso nessa época chamava recipiente universal. Eu desenhei os primeiros e a Etera fabricou à mão o primeiro lote. Para quem não sabe, seria a GN. Seria as GNs. Então vocês estão... acabamos de revelar o nascimento da GN para alguns que são do meio e que não são do meio. Isso. Aí o Sr. Franco da Etera desenvolveu a ferramenta e começou a fazer estampar. Mas a partir daí, as primeiras GNs eu desenhei e o Sr. Franco construiu uma a uma, como se faz pia, como faz cuba soldada. Que o volume na época não era o volume que a gente tem hoje. O Maxud, nesse momento, era um hotel internacional, nível internacional superior. Dentro do contexto de fazer o alimento, precisava de equipamentos que o Brasil não tinha. E nessa época era proibido importar. Então, alguns equipamentos do hotel foram importados, porque o Dr. Henry Maxud foi a Brasília, conversou com o presidente na época, dizendo: eu preciso montar isso para poder fazer o hotel dessa forma. Foram importados alguns fornos, alguns grelhadores, alguns, e os outros, fogões e não sei o que e tal, né? Precisava fabricar. E o Amaury pegava a informação que vinha do americano, que ele dava, né, o desenho, me dava um catálogo de um fabricante. Eu ia lá na prancheta, desenhava e mandava para a fábrica produzir. Primeiro fogão francês feito no Brasil foi eu que desenhei. Desenhamos cozedor de ovos com temporizador. Ovos de 15 segundos, 20, 30, 40. Não tinha eletrônico, mas tinha um temporizadorzinho. Fizemos o steamer, cozedor a vapor, que o Brasil não pratica na cozinha do Brasil, porque o forno combinado veio e preencheu o espaço. Mas os Estados Unidos usa muito steamer, de fazer cozimento do alimento no vapor, né? Que é muito mais rápido quando você tem um ambiente de pressão. E você disse, é que você fala de uma forma tão tranquila assim, que você está dizendo que assim, há necessidade da gente começar, há necessidade da gente crescer, digo como cozinha. Sabemos que existe lá fora, pelos catálogos. E acredito que já tinha alguém frequentando alguma feira ou alguma coisa lá para visualizar. O Michel e o Rick foram formados nos Estados Unidos e conviviam com isso. Então ele chegava, falava: galera, junta aqui, que eu vi um negócio lá. Todo mundo com a prancheta. Mais ou menos. Tô tentando desenhar aqui, que você vai contando, eu tô fazendo uma história na minha cabeça. Tô lá vendo um cara com seus... Deve já estar com seus 29... 30 anos, peraí, precisamos fazer uma chapa. Por que chapa francesa? Entende? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Entendendo a necessidade do mercado e criando uma máquina. E é isso que a galera não tá tendo, acho que o feeling de entender que hoje você vem numa feira e tá tudo aqui. O que você quer criar? A primeira frigideira basculante feita no Brasil, que também não podia importar, fui eu que desenhei.
e foi fabricada pela Etera. Hoje tem o iVario da Hatcheron, né? Sim. São equipamentos que têm a mesma função, vamos chamar assim, no grosso modo. Tecnologias, né? tempos diferentes, mas a mesma função. A mesma função. Né? E durante todo o tempo, eu sempre emprego isso no meu projeto. Cozinha industrial, para mim, não tem panela, não tem fogão, não tem lugar para lavar panela, não tem lugar para guardar a panela suja, não tem lugar para lavar a panela limpa. Não tem fogão a cozinha industrial. Calma que agora você criou um paradoxo para a galera aí. Traga para o momento atual. A Hatcheron não vende o conceito de que com forno Hatcheron e iVario está pronta a cozinha dela? Sim. Pronto. Ela diz que com esses dois equipamentos... Está resolvido. E você assina embaixo? Completamente. Porque você já fazia isso. A cozinha da Lubeca não tinha fogão. Fazia 30 mil refeições dia. Não tinha fogão. Em 76, você tá falando? Em 76. Mas, Amaury, acredito eu que você pegou desde cozinha pequena de rua até hospital. Então você tem você entende que a cadeia inteira temos vários poderes aquisitivos. Esse é o limitante? Por que ainda usamos fogão? Sabe por que é o limitante? É falta de pessoas como você que se dispõem a trazer pessoas para conversar e divulgar ao mercado. Você consegue atingir com um papo desse daqui para quantas pessoas? Se vou colocar 1.000 pessoas? 1.000. 10.000. Não significa nada. Tá certo? Para 220 milhões no Brasil? Nós temos o nosso trabalho de divulgar isso. E temos a mesma dificuldade. E você vem há um tempo tentando divulgar, porque se em 76 já rolava isso, eu imagino o quanto você está tentando implementar. Exatamente isso. Então aí vem contar um pouco da evolução, né? Então, em 86 eu abro a empresa. Abri a minha empresa em 1986. Comecei a fazer projetos, todo tipo, né? Pequenos projetos, coisa e tal. Em 88, eu comprei o primeiro computador. Caraca. Em 89, eu entreguei o primeiro projeto em AutoCAD. Em 92, nós desenvolvemos o que se chama de biblioteca de CAD, que pega o desenho de um fogão, a planta, a elevação, onde vai o ponto de elétrica, de água, a informação, que potência, que voltagem, que rosca do ponto de gás. Isso foi feito em 92, que a gente usa até hoje. Você disse que... Mas peraí, você utilizava ou vocês criaram essa? Criamos. O mercado ainda não tinha padrão. Quero fazer um fogão. Que tamanho que você quer? 8 bocas, 4 bocas? Ninguém tinha padrão. Que queria. Isso chegar no momento da linha 70, da linha 90, né, na linha padronizada de lavadora, né? Não tinha isso. Para você que não está entendendo, a gente está dizendo que hoje, quando você vê aqui uma chapa, quando você vê um forno, a gente acabou de falar a GN é aquela forma onde vocês colocam o alimento, os equipamentos seguem um padrão para essa forma entrar lá e ficar lá dentro certinha. Porque antigamente o cara poderia construir uma área para ambientar a comida de um tamanho que ele queria. Ele colocava, de repente havia uma necessidade de ter uma panela gigantesca, ele criava. O cara tinha um fogão que precisava ser uma boca grande, ele criava. E vocês começaram a criar a padronização. Essa padronização. Aí que nasce a padronização do GN hoje, do recipiente universal. Quer dizer, quando criamos, nós trouxemos de fora, porque lá fora já existia, né? Só trouxemos para o Brasil, por isso que eu chamei de divisor de águas. Então, isso dá uma abertura. E ali, infelizmente, nós tivemos os momentos econômicos do país. Tudo com muita dificuldade, isso, né? Então, planos, inflação, você não lembra, mas chegamos a conviver com 88% de inflação ao mês. 88,
Era viver de comprar e vender, às vezes. Existia uma moeda chamada ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Não era dinheiro, era um número. Eu vendia projeto por ORTN. Porque se eu vendesse hoje e fosse entregar amanhã, já não era aquele valor. Então a gente passou por muitas circunstâncias no país com muita dificuldade. Então, para relacionar o aspecto cultural, o aprendizado do brasileiro para tudo isso, nós temos que levar tudo isso em consideração. Então, chegar a uma tecnologia fantástica do Mahatma para atingir aquele ponto do nível cultural do empresário brasileiro, que não é culpa dele, é culpa da circunstância de um país, né? Então, nós temos uma faixa muito grande para poder atingir. Então, existe indústria de fogões, existe indústria de panela, existe, e lógico que existe. E vai existir por muito tempo. Mas com a evolução que nós estamos hoje, e a gente sente, né? E de novo, agradecer o teu esforço para isso, para divulgar, é que vai encurtar esse prazo. Você deve rodar o mundo aí, ó, ou pelo menos é muito mais, seu network é muito maior que o meu. Temos países, então, que já não utilizam fogão e panelas, posso dizer assim? O fogão ele é muito utilizado fora do país para pontos de finalização. Tá. A cozinha de produção não tem fogão. Uma cozinha de hotel, uma cozinha de hospital. Tudo aquilo que você vai produzir em grande quantidade não tem fogão. Ah, vou finalizar um prato. Eu tenho fogão. Um restaurante mais gourmetizado, que o cara faz uma comida meio que para um... Eu vou finalizar um prato. Eu vou ter uma frigideira, eu vou ter um fogão. Ok. Tá? Vou fazer uma finalização. Fazer o último ponto lá da massa, com o molho em cima e coisa e tal, né? Hoje já não uso mais a frigideira para fazer o bife, porque eu tenho uma grelha. Ou eu tenho um grelhador, né? Ou eu já fiz antes no forno. Então, quando eu falo de uma finalização, você pode ter sim um fogão. Pode ter. Mas você não tem mais aquelas panelas. Você não é dependente do fogão. O fogão tem uma função diferenciada dentro de uma cozinha total, mas ele não é aquele... Meu fogão parou, minha cozinha vai parar de produzir. Porque antigamente acho que era isso. Sim, hoje ainda temos muito disso, né? Temos muito disso. Mas se você olhar lá, de novo, olhar para a NR, né? Norma do trabalho. Se você coloca uma panela de 30 litros sobre um fogão que está a 85 centímetros do chão, está fora da norma. Por quê? Por causa do ponto da alça da ergonomia. Você não pode pegar 30 quilos acima da altura do teu cotovelo. É uma norma. Então eu vou fazer uma cozinha fora de norma, eu tenho que encontrar caminhos para poder resolver esse problema. Porque senão fica parecendo que você é contra, né? O colaborador pode chegar lá no Ministério do Trabalho e estar dizendo, eu levanto todo dia, eu quero periculosidade, eu quero adicional no trabalho. Aí ele vai embora, te coloca na justiça e você vai ter que pagar, porque está fora de norma. Só que temos muito para aprender no nível cultural, né? Porque esse proprietário, empresário que está aqui brigando para poder conseguir a sobrevivência dele muitas vezes, ele não tem como, ele vai fazer isso. E ele corre o risco, né? Ah, mas é meu amigo, não vai colocar no pau. Alguém um dia pôs, tudo que ele teve de lucro ele tem que dar pro cara. A gente vai se ajustando, né? A gente vai dando jeitinho e é nosso compromisso. E ali nesse assunto da evolução, até 2016, eu era um empresário absolutamente fechado. Tudo que era critério, dimensionamento, especificação, tudo que diz respeito a fazer uma cozinha ou conceituar uma cozinha, eu fazia. Somente eu fazia. Você retia para... Ah, tá. Você não passava para ninguém. Meu cofre, meu computador, eu só tinha senha, só eu fazia as planilhas. Em 1976, eu fiz um curso na Fundação Dom Cabral. Formação de dirigentes. Neste curso, eu tomei uma decisão. Eu vou mudar o rumo. Aí entra minha filha, a Ivy,
nutricionista formada. Falei, vamos mudar a empresa hoje. E contratamos um profissional para fazer o estratégico nosso. E aí a primeira coisa que ele disse, você precisa abrir o teu conhecimento, porque você vai morrer. Como assim eu vou morrer? Não, Vai morrer. como assim liberar tudo isso que eu aprendi? Tudo isso aí, Que foi, né? e aí, como foi essa? Foi. A primeira coisa é escrever o livro. Food Service One, que é o nosso livro, está em 2ª edição, que conta isto. Isso que eu estou te falando, ele está lá. Com capítulos, com mais desenvolvimento, mas ele está lá. Entendi. Então você pega um momento onde, por necessidade natural, você tem que abrir esse cofre para sua empresa e fala, já que eu vou abrir para a empresa, eu vou abrir pro mercado. Pro mercado. E vira um livro que é o FS1. Food Service One. Food Service Food One. Service One. Food Service One. Porque o nome da empresa... FS1. Que é a Ok. mesma coisa. É um Food Service One abreviado. E o livro é o Food Service One. Está em 2ª edição. Foi best-seller na 1ª edição. Felizes da vida. Por quê? Porque a gente está conseguindo entregar para o mercado alguma coisa que está escrita, que alguém pode ler. Se quiser contestar, mudar de opinião, isso é outra história. É o nosso foco, a nossa vida que está ali retratada. E o que nós decidimos o ano passado? E novidade. Você em primeira mão pública. Novidade. Novidade. Foco no marketplace. Então a gente tem um marketplace focado em food service. Então eu estou despendendo do meu tempo, metade do meu tempo do dia é para a montagem de uma plataforma de marketplace focada no food service. Kitchen. Que venderia parte de... O lojista vem e ele monta uma loja dele dentro da plataforma. Ele é um mercado livre do food service. Boa. Mas então, só para eu aprender em primeira mão mesmo. Vamos vender treinamento, vamos vender... ou vende tudo do food service? Vende desde serviço, desde... O que realmente vamos vender ali dentro? A gente... Obrigado. Acertamos. Exatamente isso. Você demonstrou a necessidade. O que o mercado precisa? Serviço. E serviço que tem lá? Tem consultoria, tem diagnóstico, tem assessoria, tem projeto, tem manutenção. Tem tudo que tem no serviço, alguém que faz estudo de viabilidade, alguém que faz planejamento estratégico. Tudo para o food service. Então é exatamente o que você deu o exemplo do Mercado Livre quando a gente está lá procurando... Eu quero procurar uma pulseira do relógio. Eu jogo no Mercado Livre e aparece para mim. Então, se eu jogar lá, minha lavadora de louça parou. Então, eu quero achar... Eu vou achar lá, de repente, uma assistência técnica lá dentro. Eu quero comprar um novo equipamento. Vai estar lá dentro. Vai tá lá dentro. Ele vira o canal de venda do mercado. Exatamente. Agora, entendi. Ali, então, nós temos os equipamentos, os serviços, os equipamentos e o que tem do lado? Alimento e bebida. Mas com qual o foco? De pegar esse cliente que está começando e mostrar que tem um mercado virtual. Porque ele abre uma loja, abre a porta lá, abre a vitrine, põe a comida e tal, como igreja, né? Esperar o cliente chegar. O que a gente está fazendo? A gente está mostrando para o mercado que a virtualidade, ou seja, o que nós estamos falando de um mundo virtual da internet, todos nós do lado de cá procuramos, como você disse, eu procurar pulseira ou vou procurar manutenção, mas eu também vou procurar uma massa. Porque eu estou no meu restaurante, estou com dificuldade de encontrar um fornecedor de massa. E o meu fornecedor, que está aqui, que eu acabei de montar a fábrica dele, está precisando de encontrar aquele dono de restaurante. Você linka. Vou fazer o link e vou dar... E o objetivo primeiro é dar o caminho para este cara, para esse fabricante que está fabricando o alimento. Não tem o objetivo de ser um mega marketplace de alimento. Por enquanto, não. Mas a gente tem um embrião de um processo para treinar este fabricante. Como, da mesma forma, treinar o fabricante de equipamentos, porque a internet é diferente. Né? Boa. Então, dentro da internet, no Mercado Livre, você vai lá e compra. Você consegue conversar muito pouco. Na nossa plataforma, você, usuário, conversa com o lojista direto.
Você entra Você questiona. Entendi, você entra... Porque no Mercado Livre eu compro, chega, acabou. Eu não tenho muita relação, nem com o vendedor às vezes, né? Eu não sei nem quem vende. Exatamente. Às vezes você nem sabe disso, porque esse é o momento da... Quer dizer, ele obriga você a não por um caminho. Como o produto que está sendo vendido no Mercado Livre tem um valor, né? Quer dizer, uma faixa de valor pequena, então o usuário já está comprando. A hora que você vai comprar uma TV, você vai comprar um computador, você pesquisa muito mais, mas está lá e você acaba comprando. O mercado food service começa com 1.500, vai a 350 mil equipamento lá. Ninguém vai chegar e comprar, vai querer uma complementação de assessoria. E aí é que está o tripé. Então, o Kitchen sustentado por FS1, que tem o lojista e que tem o usuário para poder fazer o triângulo e resolver o problema. E você colocou, e você deixou seu nome bem fora daí, mas tem um Amaury Peloso ali que tá que fundamenta, é muito sólido, né? Não é o Rafael Guarnieri que criou isso. É isso que eu acho que é muito importante frisar. Entendemos que sim, que isso tem um peso, né? E é isso que lá no estratégico mostrou pra gente. Você precisa colocar o teu conhecimento ao público, não só para vender o projeto. Então hoje a gente não vende só projeto. Hoje nós vendemos 50% do nosso faturamento é serviço de consultoria e assessoria. O projeto só está representando metade. Você imaginava isso? Não. Não. Então, lá no estratégico, né? O cliente precisa montar um restaurante. Nós fazemos a viabilidade para ele. Um plano de negócios, um business plan. E só para eu pegar, não fugindo desse marketplace, mas para eu ainda tentar firmar uma imagem do Amaury aqui na minha cabeça. Como que é para você se manter tanto tempo nesse meio? Porque eu imagino lá atrás tinha toda aquela gana, aquela coisa da novidade, o americano falando e você, caraca, não existe aqui. Quando você ainda vai para campo hoje montar, ver a viabilidade do cliente, ou hoje você já não participa tanto? Porque eu imagino que hoje quantos projetos você já montou, quantas cozinhas você já... Entende o que eu quero dizer? Como que é hoje ainda o Amaury ir lá do ponto zero do negócio e falar... Eu participo de todos os negócios. Tem alguns com uma atividade maior, mas hoje, atividade de projeto hoje eu já participo muito pouco, né? Mas muito pouco mesmo, mas eu não deixo de participar. Né? Ainda Por quê? continua Porque a ativo. estrutura está montada, os arquitetos e tudo mais, tem todo um... Né? O arquiteto, nutricionista, engenheiro, tudo mais, todos envolvidos dentro de um processo. E a gente padronizou a forma de trabalhar, né? Então, a gente criou o nosso processo. Então, tem uma regrinha que você segue. Vou dimensionar GNs. Como que dimensiona GN? Por um bar, por um restaurante, por um hospital, por um hotel. Como que dimensiona? Na planilha que vivia fechada, está liberada para os meus parceiros poderem usar. Então, eu faço todo. Quanto de assadeira, quanto de... Tudo isso é dimensionado. Não é vou pôr geladeira lá à vontade, não vou revestir parede de geladeira, como o mercado faz. Né? Eu vou colocar a quantidade de refrigerador suficiente para o cara operar. Eu vou ter tantos freezer, porque ele vai ter tanto dia de estoque. Tudo dimensionado. Quando você usou, vou usar a mesma expressão da biblioteca que você criou lá atrás, essa biblioteca geral das cozinhas já é montada, né? É muito case, né? São muitos cases que dá base para poder... Poxa, é isso? Cozinhas de 30 refeições, de 45 mil refeições, a gente já fez todas. Falar de hospital e de cozinha de refeitório, a gente já fez todas. Eu já fiz cozinha para colocar dentro de um Hércules 130 para poder descer lá no meio do mato o Hércules e poder fazer comida para a pessoa lá no meio do mato. Também já fizemos. Um monte de tecnologia. Então, o manter-se ativo, para mim, é a novidade, o desenvolvimento, a busca de uma melhoria. Isso que me alimenta. Um projeto, ele é sempre objeto de um pensamento novo.
Não que eu vou fazer todos os projetos com novidade. Não, mas eu vou procurar cuidar de alguma coisa a mais em função daquilo que ou eu errei, ou eu aprendi e vou praticar. Ou melhorei de alguma forma e vou procurar melhorar mais ainda. É esse o objetivo. Então isso que me mantém vivo. E que me mantém ativo com 71 anos de idade. E não tá aparecendo não, cara. Não sei que temperatura é essa. Quanto tempo você ficou perto dos túneis de congelamento lá? Pode ser. Ou entrei na cozinha que não tinha contaminação. Exatamente. Me alimentei bem. Mas o outro ponto, né, que eu falei de 2 novidades, o outro é a mudança do critério de fazer projeto, que era usando o AutoCAD e agora usando a tecnologia BIM Revit. Então decidimos o ano passado fazer este investimento e estamos gerando o que era a biblioteca no CAD, que agora que são famílias completas para desenvolver qualquer tipo de projeto. Então os fabricantes geram os produtos, só que eu vou trazer para dentro do Revit com a nossa técnica de fazer projeto. E isso vai estar disponível para o mercado. Porque, assim, vai estar disponível... Você vai disponibilizar, é isso? Sim. Vou disponibilizar. Aí você fala, pô, mas assim? Claro que não assim. Eu fiquei quieto. Claro, porque a gente tem artifícios de tecnologia hoje que eu posso, de alguma forma, amarrar e ser remunerado e ter o meu retorno desse investimento de alguma forma. Né? Então, qual é o conceito? Eu tenho Kitchen, eu tenho FS1, eu tenho famílias. Todas essas famílias estarão cadastradas por fornecedores dentro de Kitchen. Cada equipamento daquele tem um código que está aqui em FS1. Terminei o projeto, eu preciso de um orçamento. Certo? Sim. Aí vou ter que chamar todos os fornecedores? Não, é só apertar um botão e dizer Kitchen, orça para mim. Eu não vou nem perturbar o fabricante, porque Kitchen vai gerar o orçamento automaticamente. Então essa é outra novidade. Então, olhar para o mercado de agilidade, de velocidade, né? Você tem que olhar para isso. Se você não estiver atento a isto, você vai continuar patinando e alguém vai para frente e você ficou para trás. Então eu vou disponibilizar para o mercado. Vai melhorar a qualidade do projeto? Eu acredito que sim. Você soluciona dores, né? Você soluciona uma dor do... Porque o arquiteto vai desenhar um bar. O dono fala, não, coloca ali alguns equipamentos. Aí ele vai procurar na internet. Às vezes o que está na internet nem está sendo fabricado mais. Aí ele coloca no projeto. Aí vai colocar... Agora, puta, não faz. Puta, mas o mobiliário do lado está pronto. Puta, eu coloquei lá, esqueci o ponto de água. Ou o ralo. E acontece muito. Você trabalhou no McDonald's. Eu fui fornecedor do McDonald's, tá? Nesse final de hotel, Maxuri, que foi 83 até 86, eu trabalhei numa fábrica de equipamentos. Eu fui fornecedor do McDonald's. Sistemas de bebida. Aquela maquininha que você comprava e fazia a manutenção, que era da Birco. Sim. Certo? A torre. A máquina foi eu que desenhei. Aquela torre, todas aquelas pecinhas, fui eu que desenhei. Mais algumas pessoas no meu departamento. Mas eu que montei a fábrica para montar a linha de produção. Mais uma revelação aí. Então, dentro de fábrica, então, quando se olha para isso, como eu trabalhei na Etera montando Maxuri, fui trabalhar na Birco, ali com o Birco, para fazer equipamento. Desenvolver chopeira. Você toma chopp, né? Hoje você toma chopp. Não é do teu tempo, mas existia um negócio que era o jacaré. Você punha lá na torneira, que não tinha o compensador, você ficava e ia enchendo jacaré, ia enchendo um balde aqui do lado. Abria a torneira, enchia um balde. E essas válvulas só existiam as importadas, que eram caríssimas. Um dia eu peguei 2 blocos de acrílico e fiz uma no torno. Pus na chopeira, funcionou. Puta, então vamos fazer as ferramentas em plástico, injetar e vamos vender para a Antártica. Fizemos. E fala com uma simplicidade, com uma facilidade, assim. Eu tava ali parado, deixa eu fazer aqui. E fiz. E aí vendi pra quem? Vender pra Antártica aqui. Pra ninguém, né? Tipo, você fala com uma
Uma leveza. Porque é no mercado, Rafael. Não, mas o que eu tô adorando é quando eu digo a simplicidade barra humildade, porque hoje tem gente que fazendo bem menos, com o ego tão inflado, e a gente vai vetando, vai travando o conhecimento, vai travando a evolução. E aí você fala como fornecendo para o McDonald's, fornecendo para a Antártica, e eu adoro porque eu me coloco no meu lugar cada vez mais. Cada bate-papo que eu tenho aqui, eu falo, cara, eu sou um bebê e eu preciso cada vez mais ouvir. E da forma que você falou, a gente divulgar mais esse livro para a galera ter um pouco de noção da história, saber. Eu tenho aquela métrica de que a gente não se controla nada, que a gente mede. E se a gente não sabe de onde vem, a gente não vai conseguir medir. Porque é muito fácil chegar hoje e falar... eu tava hoje mesmo no cliente, a menina falando... Joga essa fritadeira da Vulcan fora. Eu falei, por quê? Porque parou. Eu falei, não, a gente vai trocar peça. Calma, não é... A galera não tem noção do que era, como vem, como estamos evoluindo. Cara, eu acho que se a gente ficar aqui, eu vou te drenar até... Passou rápido. Muito rápido, mas é gostoso. Quanto tempo a gente ficou? Acho que já ficamos... 50 minutos. E eu com certeza... E era pra ser 30. Não, aqui a gente... certeza. Eles me deram carta branca pro tempo. Eu fico muito no feeling de saber se... a pessoa vem pra feira, uma pessoa como você deve ter vários eventos aqui. Mas eu tenho certeza que cada assunto que eu puxar, quando a gente faz o Pô de Trás da Cozinha, fica em torno de 1h30, 2 horas. Porque cada aba que a gente abre, ela tem tanta coisa lá dentro. A gente nem falou tanto da FS1. Sim. A gente veio fazendo a evolução da cozinha, do mercado. E isso que eu adorei. Eu quero te agradecer demais por esse tempo. Poder olhar no seu olho aqui e ter esse curso, essa aula, que eu acho que eu teria que trabalhar muito tempo para pagar se fosse comprado essa consultoria. É demais, eu te agradeço de coração, realmente mesmo. Eu também agradeço. Sou bastante sensível a esse esforço que pessoas fazem. Você em algum momento falou sobre o ego e sobre a prepotência das pessoas. E você também falou em algum momento que eu não pareço ter 71 anos. Isso nunca me fez presente. A satisfação de viver e estar podendo contribuir não me eleva a ego e não me faz sentir triste se alguém desfaz de alguma coisa que eu já fiz. Então é algo muito simples para poder viver. Então eu tenho satisfação de viver, satisfação de trabalhar do jeito que eu trabalho e de poder atender o cliente da forma como eu atendo. Eu não tenho nenhum objetivo outro de ser estrela. Nada. Sou uma pessoa extremamente pautada neste ponto que é atender o cliente. De forma muito simples. Sempre fui assim? Não. Eu já fui arrogante. Eu aprendi. E hoje eu procuro passar o sentimento de hoje. Você falou da geração Z, né? Dos bastidores a gente falou da geração Z. Eu me dou maravilhosamente bem. Hoje nós temos um trabalho, vou estender mais um pouco, que é o plano de metas, que as empresas grandes chamam de estratégico. E a gente monta operações dentro das cozinhas dos nossos clientes. Então a gente monta qual é o orçamento que ele vai fazer para o ano que vem. O orçamento é o quanto vai vender, quanto vai gastar e tal. Aí depois a gente faz acompanhamento do resultado diário, semanal, mensal, tudo mais, anual. Quanto que ele vai investir, quanto que ele pode investir, quanto dinheiro ele quer levar para casa. É o nosso plano de metas. E é isso que eu me dou bem. Porque eu consigo motivar e consigo tirar o cliente, por vezes, de um mundo obscuro. Sim. Ele está lá, ele não sabe o que fazer. Não vou mencionar o nome, mas nós estamos chegando com um cliente agora, depois de 4 anos. Ele estava quebrado em 2019. Quebrado. Ele devia o tanto de montar um restaurante novo.
A dívida dele era equivalente a como se fosse montar um restaurante novo. 6 meses depois, eu não via como isso tal, eu coloquei o slogan para ele. Cara, parabéns, você montou um restaurante e agora vamos começar a operação. Ele falou, pô, tô 10 anos assim. Eu falei, não tá não, esquece os 10 anos. Vida nova. Vamos pagar o dinheiro que você buscou no banco e que está em dívida. Tenho 2 exemplos fantásticos. Prazeroso. Prazeroso. Então isso que deixa a gente feliz. É o combustível ainda para... É o combustível. E de novo, o teu trabalho, o trabalho que, como você, ele vai ficando impregnado. E é isso que a gente precisa agradecer. Porque quanto mais pessoas como você, que buscam caminho, buscam pessoas para poder trazer, para poder falar, quanto mais se falar desse mercado, mais rápido ele vai ser melhor. E o nosso plano, como eu falei no começo do Por Detrás da Cozinha, é esse. É a gente poder conversar com o topo da cadeia aqui, que descreveu toda a evolução da cozinha, e tentar levar desde do estagiário, desde o pia, ao chefe de cozinha, ao cara da manutenção, ao proprietário. A ideia é a gente... Eu quero de alguma forma furar a bolha. Mas eu não quero furar de uma vez porque eu não tenho essa agulha. Essa agulha toda. É uma agulhinha pequenininha. Vamos furando ela aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Eu não tenho pressa. Esse trabalho é meu, não tem ninguém, eu não sou patrocinado por ninguém, então é uma coisa assim, tranquilo. Acredito que eu não vou chegar aos 71 assim, mas se eu chegar aos 60 conseguindo olhar no olho de um novo Rafael daqui a um tempo numa FISPAL, sei lá, há 41 anos ela completou, quando ela tiver seus 65. Todo o trabalho ele precisa estar pautado com coisas que geram história. Então, um projeto, eu guardo todas as informações completas de um projeto, de todos os clientes. Eu tenho trabalhos que eu fiz em 1986 guardado. Tenho histórico. Porque eu faço isso como treinamento e reciclagem. A gente faz uma auditoria e a gente tem uma ferramenta para poder fazer isso. Era uma planilha Excel, hoje virou um aplicativo que está nascendo. Que ele busca como se você tivesse que dar uma nota ao seu negócio. Um selo de qualidade. Não vou falar dele sobre hoje, porque ele está nascendo. Tá? A gente já pratica internamente. Mas é uma ferramenta que contribui dessa forma. Um dia você me convida para falar sobre ele. Obrigado. Os próximos episódios do Por Detrás da Cozinha, a gente quer fazer o Por Detrás da Cozinha visita. Então, seria... Já estou me convidando para, de repente, conhecer a FS1, de repente a Kitchen, e poder a gente falar mais, mostrar mais. Eu quero mais. Eu sou meio... Eu não posso ser o tarado da faculdade, que quando a gente tinha muita vontade na faculdade, eles chamavam a gente de tarado. Mas não vou ser mais esse, mas... Será um prazer recebê-lo em casa, porque as nossas empresas são virtuais. As duas empresas são virtuais? São. Não, mas deve ter um escritório, pelo menos. Não tem. Todas as nossas informações... Eu acabei de me convidar para ir na casa da Maurício. Você será bem recebido em casa. Será um prazer recebê-lo você em casa e se você quiser convidar algumas pessoas. Porque esse é o caminho que eu entendo. Para que o colaborador precisa sair da casa dele, caminhar 1h30 de carro, vir chegar cansado, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, o filho já foi dormir. Não faz sentido. Todos os nossos parceiros trabalham em suas casas. Abrimos um novo leque, né? De bate-papo. Eu tô falando que se eu ficar aqui, o Amaury ele vai me levar, porque faz muito sentido. E a gente entra numa outra discussão que tá agora do trabalho híbrido, do 5x2, do 6x1, da cozinha, enfim. Eu não vou abrir essa janela. 2 telas de computador, dois projetos. Aqui tem um arquiteto trabalhando, aqui tem outro. 2 projetos diferentes, de clientes diferentes. E nós vamos trabalhando na tela e vou dizendo, aqui para lá, ajusta para cá, ajusta não sei o que, coisa e tal. Que antes era engessado dentro de um escritório. Rabiscar, desenhar, corrigir, pagar.
Tem mais. E é isso que nós precisamos estar atentos. Porque a gente fala muito da tecnologia de máquinas, mas a gente às vezes está engessado com... Não fala de processo. Processo é fundamental. Boa. É isso. Amaury, te agradeço novamente. Espero que eu tenha coletado para a galera um pouco de informação. Se não foi o suficiente, vocês têm que acompanhar muito mais a gente. Esse foi o Nether Talks número 4. Agradeço você, te dou o seu momento de despedir-se ou de fazer o jabá de todos os lançamentos que vamos ter. Agradecer esse momento. Então, FS1 é uma empresa de consultoria, projetos e assessoria continuada. Temos aí realização de vários projetos, hospitais, hotéis, cozinhas industriais, redes de fast food. Os nossos parceiros já trabalham diretamente com isso, então temos também como oferecer arquitetura, projeto de elétrica, hidráulica, mecânica, estrutura, ou seja, se você precisar de montar alguma coisa, a gente faz. Plano de negócios. Kitchen é um marketplace, você, usuário, pode entrar lá e buscar orçamentos e equipamentos. Você que também tem aí uma atividade food service e não tem um emprego, mas quer uma renda extra, pode se cadastrar como um afiliado dentro de Kitchen e pode vender os produtos que tem lá. Pode receber até 20% da nossa comissão. E é isso. E visitar feiras é sempre muito importante, porque é dentro da feira que você vê a exposição do mercado, né? O catálogo, a virtualidade, tudo isso tem informações importantes, mas muito difícil de você perceber o volume, o peso que você tem. Então, visitar uma feira é algo que muda o teu aspecto de visão. Essa é a atenção. E obrigado mais uma vez. Esse foi o Nether Talks número 4. Eu sou o Rafael Guarnieri, conversei com a Amaury Peloso. Nos vemos logo mais. Valeu. Tchau, tchau.